Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de louvar e bendizer ao Senhor. Louvar e bendizer, não somente com mover de lábios e um coração distante, aonde muitos se apresentam diante dele com amor fingido, e a palavra diz que o amor não seja fingido, mas antes, até mesmo com os dons irrevogáveis, na presença do autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ensina o dom excelente e supremo. Um dom excelente e supremo, lhe mostrarei todos os dons irrevogáveis cessarão, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine, um sino que ecoa. Ainda que tiver fé de transportar os montes, ainda que venda tudo que tens e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo a ser queimado, sem amor nada resolve. Por isso, a forma correta de operar os dons irrevogáveis não é segundo a ira e indignação do Senhor daqueles que retrocedem, mas antes operar os dons irrevogáveis que cessarão na presença do autor e consumador da nossa fé, aonde através do seu Espírito e com os dons irrevogáveis, segundo as armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados, as fortalezas daqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que é fiel e em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que guarda a cidade, porque através dele se vigia, se de dia e de noite se vigia sem cessar, assim como em vão aqueles que constroem, se não for o Senhor, o construtor, que é digno de mais honra do que a própria casa. Nele nós temos um alicerce seguro do alto, a nossa pedra angular. Aqueles que o viram como pedra de esquina, aqueles que rejeitam. A palavra diz que o homem prudente é semelhante ao homem que cava sobre a areia até encontrar o alicerce seguro, e então edifica a sua casa. Edifica, para edificar é o princípio da sabedoria, que é o temor, e se solidifica a casa, se consolida, como casa e edifício do Deus Altíssimo, pela constância, pelo alimento sólido daqueles que permanecem e alcançam discernir entre o bem e o mal, e não são seduzidos e tampouco enganados, e permite com que a verdade seja roubada em vós. Assim como se consolida a casa, a palavra diz que esse é o servo prudente, que quando vem a muitas forças das águas, vem as tempestades, a sua casa permanece. Mas aquele que é insensato, tolo, que desprezou o alicerce seguro e fez sobre a areia, quando vem a força das águas, grande é a queda e ruína da sua casa, porque não usou de prudência, foi insensato, semelhante aos que estão segundo o mundo. Para o mundo não há paz. Eu não vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada, vim trazer dissensão para aqueles que seguem enganando a si mesmo e sendo enganados.
mas nós somos daqueles que permanecemos dia após dia, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, perdão, aquele que tem cuidado de nós, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos direcionado dia após dia as obras de justiça, sendo justificados por meio dele. Não justificamos a si mesmo, mas há quem nos justifica, e ele é fiel e verdadeiro, e ele tem cuidado de nós. Por isso, em mais um dia, sejais firmes e constantes naquele que nos traz a esperança como alma ancorada, aonde a esperança e a perseverança, a esperança, segundo o amor verdadeiro, que a palavra diz que ele tem o amor que nos constrange, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro. Aleluia. Por isso, em mais um dia, confessai a vossa fé publicamente de boca, assim como confessamos dia após dia, ao invés de negá-lo. E assim, tanto em palavras como em atitudes, porque ele ama, assim como tudo coopera, para os que andam em retidão, porque o seu espírito é reto, e se vós estáis em mim e eu em vós, sejais retos, sejais íntegros, sejais sinceros, demonstrai com o caráter do que não tem que se envergonhar, mas antes daqueles que demonstram sempre pelo bom proceder aquilo que se confessa de boca, ouvinte e praticante. Porque aquele que é meramente ouvinte, e assim aquele que fala a verdade se enreda no seu falar por não preparar a vontade do Senhor, ele disse, assim como diz, é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque ele finda os seus dias por conta das suas heresias e ainda os lançará no lago de fogo, a segunda morte. Malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançado juntamente com vosso pai assassino desde o princípio, aonde seguem mentirosos dia após dia, tendo seus dias abreviados por ter rejeitado a verdade daquele que nos leva ao Pai, o Deus Altíssimo, aquele que a base do seu trono é a justiça e o direito da verdade. Detesta os mentirosos e não herdarão o reino dos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.